Não fui. Sim. Não E a fui, fundação da CUT foi em 83. A fundação da CUT. Eu vim saber da CUT, depois eu vim saber. Sabia do Conclate, né? Tá. Eu sabia do Conclate. Eu vim saber da CUT, foi me vincular à CUT do Congresso de Minas Gerais. Acho que isso foi em 86, né? 86. Em 86, o Congresso de Minas Gerais. Contam-se a história, porque aí é interessante você saber, né? Porque nós a oposição metalúrgica. Fundaram a CUT pela base? A oposição metalúrgica, e era da CUT pela base. A oposição metalúrgica aqui, ela tinha. Era a Central Única dos Trabalhadores, não uma central de sindicato. Então, qual a proposta do CUT pela base? Era filiar todos os trabalhadores, independente de qualquer coisa, todos os trabalhadores filiaram a CUT. Perdemos lá, mas perdemos porque, como diz um amigo meu, José Cláudio, perdemos com uma meia dúzia, 20 votos, mais ou menos assim, porque até hoje nós achamos que nós fomos roubados, né? Isso lá em BH? Isso lá em BH. Tá. Então, mas essa filiação maciça que vocês pregavam, a articulação sindical que estava sendo fundada no período também, não pregava isso também? Não, é uma central de sindicato, né? E nós pegávamos, nós falávamos uma central de trabalhadores. Né? Vamos voltar um pouquinho, que você foi da comissão de fábrica dessa empresa de motores aqui, né? Sim. E aí teve a greve de 83 e teve uma outra greve de 84. Conta um pouquinho dessa greve de 84. Você já era da comissão ou não acompanhou? Não. Clandestino? Não, igual deve ter alguma, depois você vai pegar algumas coisas dos meus relatos aí, deve ter algumas contradições que eu estou lendo, porque a memória da gente falha, né? Eu não estou na fábrica, eu não estou em metalúrgico, mas participo da greve, né? Tá. Não estou em metalúrgico, mas participo da greve. Entendi. Né? E você disse que teve uma demissão da comissão. Isso aí foi o seguinte, aí entro para a MWM, eu sou contratado para a MWM em 76, 77, tá? 8 anos. Em 6 meses eu já estou da CIPA. Já o quê? Em 6 meses já estou na CIPA. Tá. Em 6 meses me elegem para a CIPA. Estabilidade, né? Aí começa a agitar. Aí tem a eleição da comissão de fábrica. Era legal essa comissão de fábrica? Não, eu fui era estatutário. Em 79, com a greve, aí conseguem, era uma comissão de fábrica. E essa comissão, os trabalhadores tinham completo domínio ou os patrões interferiam nos membros? Não, nem o sindicato controlava essa comissão de fábrica. Nem o sindicato e os dirigentes sindicais iam lá para assinar os acordos que a comissão fazia, porque já lembro, cara. Representatividade tinha que ser. Você era dessa comissão? Vim entrar nessa comissão. Logo na comissão, era a CIPA, depois teve a eleição da comissão de fábrica, eu entrei na comissão de fábrica. Então na greve de 79 você era de comissão de fábrica?
Não, eu tô falando isso em 89. Você tá, 89, tá, entendi. Você tá 10 botando lá, anos. Tá bom. isso você tá botando lá fora. Você falou, essa comissão de fábrica Tá, que a comissão de fábrica foi fundada, eu não existia. Militantemente, eu falei, existia, mas militante, mas não existia. 89 em 89 eu era da comissão, que foi a eleição. Primeira eleição do Lula. Isso na de motores, na indústria de motores. Na indústria de motores. Então você ficou 8 anos, você entrou lá por volta de 81? Não, eu entrei não. Eu entrei na MWM em 86, 87. Tá? Fiquei até 8 anos que eu fiquei até 94. Tá certo. Tá? E aí nesse período você chegou a ter um mandato. Foi nessa época que você foi cipeiro também? Fui cipeiro. Foi cipeiro e depois da comissão de fábrica. Depois fui comissão de fábrica. Tá, vamos entrar num debate agora, que é do modelo de comissão de fábrica. Desde das greves lá da região do ABC, do Lula, tem depoimentos dele da época, tem um congresso de metalúrgicos de lá, inclusive com representantes convidados da oposição. E aí tinha e talvez ainda tenha 2 modelos distintos. Um da comissão autônoma, que é mais ou menos o que a oposição defendia, e outro que o ABC preferia, que era do delegado sindical, ou seja, vínculos com o delegado, com o sindicato, né? Uma comissão de representantes interligados com o sindicato. O que você pensa desse debate assim? A comissão de fábrica é independente, tem mais poder. Você está dentro da fábrica, você vive a vida dos trabalhadores. Quando você é pressionado, o sindicato não é pressionado pelos trabalhadores, mas a comissão de fábrica é. Eu saí de uma sala de negociação, os trabalhadores já querem saber. Esse modelo tem autonomia para decidir ali. Para decidir ali, tá? O PT conhece esse modelo? Qual que é a opinião do PT? Ou é só o CUT pela base que defende? Olha, apesar que hoje em dia, com a baixa industrialização, tem esse debate. Uma coisa, você está citando muito CUT pela base. Eu acho que não é só CUT pela base, tá? Quando você for a oposição metalúrgica, você tem esses vários ramos. Estou falando, o trabalho, que era a Libelu, trabalho, era oposição metalúrgica. Não era da CUT pela base? Não era como CUT pela base. A convergência não era CUT pela base. Tá? Então a oposição tinha todo esse viés. Tem muita gente da tinha divergência de oposição, mas eram da oposição. A oposição não é só CUT pela base. Não, tudo bem. O CUT pela base, eu acho que foi uma tendência deles juntarem todas essas correntes essas correntes de oposição, mas por diferenças programáticas não conseguiu. Mas voltando à questão, você acha que nesse debate da autonomia ou não das comissões, acabou prevalecendo a ideia de que o sindicato tem que ser mais forte? O Lula, lá na época da ditadura, naquelas primeiras greves, o Lula tinha um argumento interessante, quero saber o que você acha. Ele dizia assim, olha, se faz uma comissão clandestina, esses caras não têm direito nenhum, vai todo mundo embora. E acontecia isso. Aconteceu muito, inclusive, nas greves de São Paulo, né? O próprio Santos Dias não foi tido. Isso, né? Teve que mudar de fábrica. Então, a questão
de ter comissão vinculada a sindicato, o delegado sindical, a luta pelo delegado sindical seria justamente para dar estabilidade, né? Por outro lado, começaram a aparecer comissões fortes e foi conseguida estabilidade. A sua comissão, no fim dos anos 80, tinha estabilidade? Tinha estabilidade. A comissão tinha estabilidade. Embora eu tenha sido mandado embora por justa causa. A comissão tinha estabilidade. Greve? Por greve. A comissão tinha estabilidade. E a comissão de fábrica na MWM existe até hoje. Certo. Não é, talvez não seja atuante quanto era, porque o movimento não exige que seja tão atuante como era. Mas existe uma comissão de fábrica na MWM hoje ainda. Tá. Bom, então você defende a autonomia total, independente do sindicato. Independente sindicato. Mas aí nesses contextos, por exemplo, tem uma greve geral e tem 100 empresas. Cada comissão negocia individualmente ou em algum momento todas não, essas em 100 algum comissões vão se organizar, em algum momento vai ter algum centralismo, que é o sindicato centraliza tudo isso, né? Tá. Não então precisa, não são modelos tão diferentes. Não são. Assim. É um único modelo porque não tem uma ingerência em cima, né? Tá. Porque deixa negociar, mas... Porque se eu for fazer uma negociação salarial, vem um técnico do Diese comigo, né? Aqui, né? Para me assessorar, né? Mas sem essa ingerência na negociação, mas a decisão, acho que o sindicato é supremo, né? Tá. O sindicato é supremo, mas a independência das comissões de fábrica é importante. Tá. O Chiquinho, lá da Noroeste, você deve conhecer, que foi da Democracia Socialista, sabe quem é o Chiquinho? Francisco Lima. Sei. Ele foi da CUT pela base, também ajudou a oposição em várias eleições. Ele resume a coisa da seguinte forma: uma coisa é você ter o Lula presidente do sindicato, outra coisa é você ter Joaquinzão. Então, ao ter Joaquinzão, você tinha que ter comissões individuais, tinha que ter comissões autônomas. Mesmo, vamos supor, se tivesse um Lula presidente do sindicato, a sua reivindicação seria a mesma, comissão autônoma? Eu acho que tinha que ser, ia fortalecer mais o Lula, cara. Tá. Um Lula seria mais forte com essas comissões, porque ideológica, igual, nós éramos autônomos, mas na hora da luta nós uníamos, né? Não tem... Você pegou tanto a área Joaquinzão quanto a área Medeiros. O que você pode distinguir dos dois? Como é que foi Medeiros, presidente do sindicato, já no começo? Como é que era? O que ficou de exemplo do Joaquinzão para você? O Joaquinzão era um pelego, né? Pelegão. Era um pelego... Dificultava a vida de vocês? Era um pelego mesmo, um autêntico pelego, né? Um autêntico pelego, né? Foi colocado lá pela ditadura, né? E ele fazia o trabalho sujo mesmo, né? Entregava as pessoas. Fazia o trabalho todo. Agora o Luiz Antônio de Medeiros, um cara muito bem formado, né? Vem da escola do Cândido Hilário, né, cara? É um cara do PCzão da época, que tinha que era coisa forte, que era um cara que ele conseguia fazer isso, né? Ele conseguia queimar as pessoas, né? Conseguia não nos tornar dependentes, ter essa, mas de uma forma mais... Entendi. Como é que politicamente mais forte, embora pegava e cortava, tirava nós da fábrica, né? E não tinha isso. Era um stalinista autêntico, né? Um stalinista autêntico. Tá comigo ou contra amigo. Não tem... Sei. Mas assim, nenhuma das duas gestões, se tivesse que eleger a pior entre Medeiros e Joaquinzão foi pior? Rapaz, ou igual? Vou colocar igual, cara. Foi igual. Porque no caso,
o Medeiros, o Joaquinzão fazia o jogo da ditadura mesmo, claro, né? Agora o Medeiros conhecia a gente, né? Sabia como os dois são conhecia a gente, sabia como é que nós atuávamos, né? Entendi. Uma vez numa negociação que nós tivemos na MWM, o Luiz Antônio Medeiros foi lá. Os caras querem bater nele, cara. Os caras querem. Porque tinha um menino que foi para manutenção, que veio do ABC, foi dar e eu segurei o cara, não deixei o cara bater, não deixei o cara não. Aonde foi isso? Na MWM. Na MWM, rapaz. Isso na época você era da comissão, né? E... Bom, enfim, não melhorou nada o sindicato com ele, depois tem um outro racha lá dentro, não é isso? O Medeiros vai apoiar o Collor, né? Apoia o Collor. Tá. E foi nesse período que é criada a Força Sindical, né? Que a Força Sindical foi uma ideia para fazer frente à CUT, né? Bom, em 84 você disse que participou um pouco da eleição do Hélio Bombardi. Em 87 já é do Carlúcio. Participei diretamente. E aí, junto com o Carlúcio, também é lançado o Lúcio Belantani. Você pode me dizer quem que o Lula apoiou? Okay. Se foi o Lúcio ou se foi o Carlúcio? Foi o Lúcio. Ele apoiou o Lúcio. Lúcio Belantani. Tem uma foto do Lula com a chapa 3, né? Mas é H, né? E o Lúcio nessa época não era do PT. E o Carlúcio era? O Carlúcio era. Era do PT? Era. E o Lúcio não era? Não. Era do PCzão ainda. PCzão ainda. Como é que o Lula apoiou o PCzão? Justamente porque ele era a esquerda, seria a esquerda do PT, esse movimento da oposição, e ele não queria... É uma discussão que a gente faz. Você imagina o seguinte. Qual que é a crítica que você faz desse período assim? Você Lula errou? Não vou. Eu acho que Lula não erra, cara. Eu acho que é um dos gênios políticos que nós temos. Mas dava pra ganhar essa um dos gênios políticos. Dava. O Lula não. Acho que não dá pra gente criticar o Lula. Não tem, né? Acontece o seguinte. Você imagina o seguinte. Em São Paulo, talvez no Brasil, nós temos, você, em São Paulo, no Brasil, você tem, em termos de força, você tem na política, você tem a República, você tem o governo do Estado e a prefeitura do Estado. E qual era politicamente a coisa mais forte que nós tínhamos, talvez no Brasil ou em São Paulo? O Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, que era maior que o ABC. Nós éramos um polo muito forte, nós íamos ficar muito forte. Aí talvez seja imaginação minha, nós ficaríamos mais fortes que o ABC. Se nós ganhássemos o Sindicato Metalúrgico, nós seríamos mais fortes que o ABC. É por isso o Lula apoiou o Lúcio. Não estou falando que é por isso. Não estou falando que é por isso. Ele apoiou o Lúcio ganhar ou meio que ele apoiou para rachar? Para rachar, para perder. Rachar para perder. Entendi. Rachar para perder. Não era interessante pro ABC. É uma visão que eu tenho, uma crítica que eu tenho ao ABC, é essa. Não era interessante nós sermos maior que o ABC aqui. E a CUT também não deu todo o apoio pro Lúcio. CUT pela base certamente sim, mas a CUT como um todo não fez o possível para eleger o Carlúcio, presidente do sindicato em 87? Não. Também não? Não. Que era alternativa, na época eles eram alternativa sindical, né? Que não tinha articulação ainda sindical. Que hoje
a CNB, né? Mas então você acha que aqui, lá foi uma cagada? Dava pra ter ganho do Medeiros? Dava. E a história, inclusive a eleição do Lula, tudo podia ter sido diferente. Poderia ter sido diferente. E nós teríamos um polo de muita força no Brasil. Tá. Mas aí vai as conclusões teóricas. Apareceria alguém forte aqui, será? E outra, como era o PT, como era o CUT pela base, e a oposição metalúrgica, que era uma coxa de retalho, né? Como é o... Nessa época, em 87, você já era um militante mais presente? Sim, eu já estava na MWM. Tá. Eu já estava cedo, com aquela rotina de sindicalista. Eu já estava eu estava na metalúrgica, já era da CIPA. Tá. Já era da CIPA da... Mas tinha que prestar o serviço, não era liberado, não, né? Não, em São Paulo? São Paulo liberado? Aqui não pensamos, aqui não... não, aqui... Só se for colasse do Joaquinzão ali. Não, aqui... E outra, era uma... Acho que nós éramos uma comissão de fábrica totalmente independente. Não, uma comissão totalmente independente. Se reuniam com que frequência? A comissão de fábrica? Semanalmente nós tínhamos... Onde que eram as reuniões? Nós conquistamos a comissão é mais antiga. A comissão é montada em 79, né? Então já tinha uma legitimidade, já era reconhecida, né? Toda semana nós fazíamos reuniões, né? Tomava a decisão para ir centralizado para reunião. Entendi. Bom, indo... em 90, aí é o Chico Gordo, né? Vocês lançam em 90? Em 90, Chico Gordo. Ele era deputado estadual. Deputado estadual. Você chegou a apoiar a campanha dele? Eu era da chapa. Você era da chapa de 90? Eu estava na chapa. E você lembra quem que você apoiou para deputado estadual? No caso, o Chico Gordo foi eleito em 86, né? Não. Foi eleito em 86. Você lembra quem que você apoiou? Em 90, em 89, né? A eleição foi em 86, que era do Lula, né? Foi a eleição. Constituinte. Foi a eleição. Chico Gordo, ele foi, na verdade, suplente. Ele era da DS, né? Ele era da DS. Na verdade, foi em 89, né? A memória está falhando agora. Eu apoiei alguém que tinha sido lançado pelo trabalho. Normalmente metalúrgico. Como eu era centralizado, em 89 eu estava centralizado pelo trabalho. Você vai para a Convergência quando? Em 90. Só em 90. Em 90 eu vou... Bom, em 90 tem a eleição do sindicato e lá a oposição já estava mais fraca. Quando que totalmente estava enfraquecida. Já o Medeiros se reelege, né? O Medeiros se reelege porque assim que Collor assume, né? Vem as... O Medeiros expulsa o Joaquinzão do sindicato? Não racham não. Ele vai fundar outra central, não é? Mas não. Não vai para... Porque na verdade, acho que essa discussão do Joaquinzão, ele cai no obscurantismo, porque é o seguinte, porque ele fez o serviço dele, aí pronto, não precisa mais de você, né? É aquela coisa, né? Até aqui foi útil, não precisam mais, porque acho que ele nem foi para lançar outra central sindical, ele não tinha... Não tinha essa inteligência toda. Não tinha essa inteligência, embora fosse inteligentíssimo para manter aquilo ali como, né? Mas não tinha esse saber político todo. Tá.
E, enfim, vamos falar um pouquinho da ligação da oposição já internacionalmente, oposição metalúrgica de São Paulo com o PT. Houve um pé atrás para a oposição, os membros, as lideranças aderirem ao PT? Teve gente que nunca aderiu ou aderiram, enfim, a maior parte aderiu. Mas demorou para aderir, não tinha... Não, a oposição de São Paulo, não. Estavam no Sion, você acha? Não, teve dificuldade. Aqueles que não aderiram foi pessoalmente, mas a maioria dos grupos que compunham a oposição. Que, por exemplo, Neto foi pro PT? O Neto foi pro PT. Eu não lembro de qual corrente que ele foi pro PT. Mas ele saiu depois? Não, ele está no PT. Ele esconde a filiação dele, né? Eu não acreditava. Eu vejo eles nos eventos do PT, eu até estranho. Ele esconde, né? Ah, legal. Igual tá falando, Jorge Preto é filiado a nós, né? O Jorge Preto era do PRC, né? Era ligado ao Genuíno, né? Que era o pessoal que formava... Qual era o nome? É Jorge do quê? Desculpa. Não, eu tenho aqui, depois de dois, eu tenho aqui no... Eu tenho... Certo. Enfim, mas eles não entraram em grupo, assim. Ou eles tiveram esse grupo forte da oposição, eles se reuniam dentro do PT? Não, a oposição, igual estou falando, o CUT pela base, era formado por vários grupos. E esses grupos entraram para dentro do PT. Aqueles que não entraram porque aqui eram anarquistas, tal, esse negócio, não entraram porque outras coisas, teóricas que não entraram. Mas a maioria dos grupos que estavam dentro no CUT pela base não foram para dentro do PT. A maioria. Acho que todos. Eu falo mais. A proximidade desse pessoal era mais com a DS? Isso eu falo as lideranças do... Por exemplo, o Aldemar Rossi era de que grupo? Era da PO. Era da pastoral, mas dentro do PT. Era da PO. Tinha uma tendência PO dentro? Não, ele nunca foi de tendência, mas ele era da pastoral operária. Ele não era de tendência. E o Neto? O Neto, eu não sei a corrente. Ele esconde jogo. O Neto esconde jogo. Até hoje eu não sei. Não, você já conversou aqui. Aquilo é liso, né, cara? Mais liso que cobra, né? Mais liso que cobra. Legal. Bom, vamos para os finalmente, senão a gente não consegue almoçar. O PT nasceu socialista? Você se posiciona como socialista? Sou comunista. E você, defendo... o PT, desde o nascimento, você acha que ele quer uma sociedade sem classe? Está claro isso para sua militância? Hoje não. Mas quando nasceu, tá. Tá, hoje eu não tenho. Mas ele é obrigado a ser. Por quê? Porque é aquela coisa, é a imagem que você tem. Eu não... Mas tem que ser. Eu não sei com qual palavra eu posso explicar isso. Ele tem que ser socialista. Mesmo sem saber? Não, deputado federal, o pessoal critica, tem muito pessoal na base aqui, muito pessoal que eu acho que é uma crítica equivocada, pessoal, PSTU, tal, tem essa crítica ao PT, mas não enxerga aquilo que está intrínseco naquilo que ele representa, né? Por imaginário popular e por imaginário da burguesia. Por que a burguesia não gosta do PT? Porque tem uma sigla ali que chama T. Aqui, ó, T. Eles não admitem o trabalhador T. Qual a batalha deles? O que eles falavam? Agora, vamos acabar com o PT. Não conseguiram acabar. Como? Você disse que desde muito cedo tomou consciência da mais-valia, que achou isso um absurdo. E uma das bandeiras
bandeiras que aparecem desde as primeiras assembleias, desde o Sion, é de não ter uma sociedade de explorados e exploradores, que, enfim, em outras palavras, seria o socialismo. Você vê isso no PT de hoje? O pessoal ainda defende essa sociedade lá, essa bandeira que existia na fundação. Por exemplo, vou citar um exemplo até da sua convivência. A família Tato, muito forte aqui na Zona Sul, dizem que eles são empresários, né? Você imagina, pela sua proximidade, a família Tato defenderia uma sociedade em que igualasse todos os trabalhadores, que não teria a burguesia? Esse depoimento eu posso dar pessoalmente, tá? Eles não têm culpa de se terem tornado forte. Chegaram um grupo, uma família, se tornaram fortes no campo da política, no campo do PT. Mas eu pergunto para você, qual grupo é mais coerente e mais leal ao PT do que esse? Tá? Se eu estivesse entrevistando um Tato e falasse, olha, você socializaria suas empresas? Você acha que eles... Não, tudo igual. Num período revolucionário, sim. Entendi. No período... isso é a experiência que eu tenho. O que vai... os caras são estrelas. Você vai falar que é o mínimo. É o capitalismo, né? Quantas pessoas trabalham com esses caras? Quantas famílias que esses mandatos sustentam? Não, você já imaginou? Você é ligado ao mandato, não? Sou. Eu sou um cara bem honesto. E sou agora. Nunca fui, não sou agora. Fui convidado. Fui convidado. Mas analisando. E agora eu estou te falando, antes eu enxergava por fora. Agora você conhece dentro, tem um trabalho de base. Eu estou enxergando por dentro, né? Eu estou enxergando por dentro. Se nós tivesse mantido o centralismo, tá? E a socialização daquilo que os mandatos nós estaríamos tão forte como esse grupo é. Nós enquanto PT, enquanto tendências, não conseguimos isso. Você acha que o núcleo já está ultrapassado ou dá para repensar? Não, tem que repensar. O núcleo, eu acho que é a coisa mais forte que tem, como você... É o soviet, né? A base, né? Seria equivalente à comissão de fato. Isso a gente tem que estar pensando... Como restaurar. Porque quando a gente diz... Porque quem destruiu essa questão de núcleo, isso tudo, foi nós mesmos, né? A partir que nós nos tornamos forte eleitoral, aí acaba com isso aí. Mas imagina se nós temos isso. Por que o pessoal se mantém na Venezuela, né? Última pergunta, Tião. Futurologia, assim, qual que é a projeção que você vê do PT, por exemplo, em 2002? Mais próximo daquele Lula barbudo, mais sindicalista, mais, enfim, um tom mais de esquerda, que a gente vê que depois da prisão ele está um pouco mais à esquerda, né? Parecido com aquele Lula, ou aquele Lula mais barba parada? O PT tá indo para a esquerda, vai ser um discurso mais radical ou menos igual a 2013? Qual que é a projeção que você vê? Não é mais barbudo, é o mundo que exige, é o mundo que vai estar exigindo que ele seja. Você está sentindo essa militância mais radical?
Isso é incrível, não é o Lula que tem que... Porque a liderança lidera pela base. É o mundo que está exigindo disso dele. Nos Estados Unidos, quando é que nós podíamos imaginar que um socialismo... não sei, mas é um social... A palavra socialismo... Então, podemos esperar em 2002 uma eleição bem mais polarizada. Mas não somos nós no Brasil que exigimos isso do Lula. É o mundo que exige de É o mundo, porque o mundo se dividiu. O mundo se dividiu, né? Nós defendemos essa coisa. Temos que ter esse discurso. Temos que lembrar. O liberalismo fez com que nós retornássemos, empurrou nós para a esquerda. Vocês o capital nos puxou aqui, mas o liberalismo empurrou nós para a esquerda. Quem sabe uma hora... Bom, então, quase 2 horas de conversa. Eu só tenho a agradecer por esse grande combatente aí de 40 anos, não é pouca coisa, 40 anos de história, de luta, né? Na fábrica, em comissão de fábrica, dentro do PT, recentemente presidente de Santo Amaro, foi reeleito. Não, é reeleito presidente do diretório do Desejo de Santo Amaro. E, bom, só tenho a agradecer por você ter contribuído muito para a minha pesquisa. Me convida, assim, por gentileza, para os eventos da oposição. Tem muita gente aí que eu conhecer também. Participar, ouvir essas histórias de luta que são maravilhosas. Muito obrigado, Tiago. Eu agradeço, não sei se eu contribuí, né? Não sei se eu contribuí, mas eu procurei ser... Pelo menos contar a verdade, né? Não aumentei nem diminuí, né? Posso ter, como é que a idade bate, pode ter esquecido o tempo, aumentado algum nome, ou esquecido algum nome, mas... Ajudou pra caramba, obrigado.